É. Márcia, obrigada por estar aqui conosco. Eu já te falei ontem, já falei muitas vezes, é um prazer, uma honra e uma alegria, mas é uma alegria estar com você sempre, porque você nos inspira e nos ajuda muito amorosamente a ir para esse caminho, para essa jornada de ter mais leveza, mais paz, mais saúde, mais alegria na vida. Eu gostaria de roubar um pouquinho do seu tempo, porque você está aqui para falar para a gente, e eu queria fazer uma breve apresentação. Gente, a Márcia é uma mulher extraordinária. Ela tem vários atributos, eu já falei muito deles aqui para vocês. Um maravilhoso é esse da generosidade que ela tem, de compartilhar todo o conhecimento dela de uma maneira de fato generosa. Eu acho você, Márcia, uma pessoa humilde, mas humilde dessa pureza de coração. Eu acho lindo no Insta você colocar que você é uma estudante do Ayurveda, do yoga, da meditação. Gente, ela está nisso há mais de 40 anos. Ela foi... Eu me arrisco a dizer que foi ela que trouxe a Ayurveda para o Brasil, discípula, aluna do Deepak Chopra. Ela trouxe todo esse conhecimento dele, disseminou para a gente, dissemina. Então, Márcia, eu acho muito lindo tudo isso em você. Além dessa generosidade no compartilhar, essa humildade de se colocar como estudante perante tudo que você sabe e domina. Mas mesmo assim, Cris, eu sou que nem Sócrates, só sei que nada sei. Porque todo ano eu vou para a Índia, eu fico 2 meses. E quando eu chego lá, eu falo, gente, faz 40 anos que eu estudo, mas eu chego aqui, eu tenho ainda mais coisa para aprender. E a gente está sempre aprendendo. Então, na realidade, eu posso saber um pouco mais do que alguém que nunca estudou Ayurveda, mas eu sei tão menos do que o grande conhecimento, né? A vida é isso, a vida é um eterno aprender. E a gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer que a gente tem que aprender permanentemente, tem que renovar, porque eu sempre vou para a Índia porque eu quero trazer mais conhecimento para os meus alunos. E assim vai. E aqui, antes, eu quero também agradecer pelo convite de estar aqui com você, Cris. Muito obrigada, porque eu adoro realmente compartilhar os conhecimentos e você está me dando essa oportunidade para o público, para o seu público, né? Afinal de contas, para eu compartilhar com o seu público, que é um público talvez novo para mim. Obrigada. É uma honra, de verdade, um prazer e uma grande alegria, Márcia, porque, como a gente conversou, eu percebo que as pessoas, especialmente nesse momento, a maioria entrou em grande sofrimento. E mesmo quem está bem, não está bem durante todos os momentos, porque na vida normal, entre aspas, já é assim. Sim. Temos dias excelentes, podemos levar semanas, meses muito bem, às vezes vem um acontecimento externo, né? Alguma fatalidade na vida ou algum problema que nem é tão grave, mas que tem o poder de sacudir a gente, de deixar a gente tão fora do nosso eixo. E você, com todo esse conhecimento, com toda a sua experiência, com a maturidade que você tem de perceber todas essas coisas da vida como completamente temporárias, eu acho que você pode nos ajudar, ajudar muita gente que está passando por tudo isso, com um sofrimento às vezes maior do que o necessário. E eu me atrevo a dizer que o sofrimento, nesse caso, ele pode ser completamente desnecessário, se a gente souber mesmo enfrentá-lo, né, com uma coragem calma. E essa coragem da gente se voltar para dentro, né? A saída não é para fora, a saída é para dentro, para a gente conseguir resolver e passar bem, não só por esse momento, como por todos. E aí eu já te faço uma primeira pergunta. Muita gente deixa de dar o primeiro passo porque olha para você ou olha para alguém que ela julga mais experiente, mais avançada e fala, nossa, ela levou 40 anos para chegar nesse estado, nessa paz interna, nessa sabedoria toda. Quem sou eu para começar isso agora? E toda jornada começa com um passo, né, Márcia? Então, eu gostaria muito que você falasse um pouco da sua e de que maneira que com a sua experiência você pode ajudar
todas nós, todos nós, a levar os ensinamentos deste momento para toda a vida, para a gente ter essa vida que a gente merece, plena, abundante, feliz e em paz. Cris, você falou uma coisa muito certa, né? Que toda jornada começa com o primeiro passo. E se a gente não fizer o primeiro passo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E é o primeiro passo que vai te levar ao longo da jornada, que é a jornada de uma vida inteira. Então, não importa o momento em que você começa, se foi há 40 anos atrás, se foi há um ano atrás, pode ser hoje, pode ser amanhã. Cada um começa a jornada quando estiver preparado para começar a jornada. Então, aqui o primeiro ponto é dizer que sempre é tempo de dar o primeiro passo. Né? Como até Lao Tse falava, né? Ele tem aquele dito que ele diz que uma longa viagem começa sempre com um único e primeiro passo. Então, é sempre hora de começar, nunca é tarde demais, a gente não pode questionar, a gente não pode julgar, quer dizer, a gente pode questionar, mas a gente não pode julgar, mas a gente tem que ter o discernimento de que é hora a qualquer momento. E eu me lembro que há 40 anos atrás, Cris, eu fui para a Índia, mas eu já fazia yoga, eu já era apaixonada por yoga, mas não tinha noção do que era Ayurveda, nunca nem tinha ouvido falar. Mas eu fui para a Índia porque eu era relações públicas em uma empresa de comércio exterior, e eles me mandaram para a Índia para tomar conta da participação da empresa numa feira de comércio exterior em Nova Delhi. Olha, você vê, nada é por acaso. Nada porque eu podia ter ido para os Estados Unidos, para o Canadá, porque imagina para a Índia, ir numa feira internacional de comércio exterior na Índia, meio inusitado. Enfim, eu fui para lá, 40 anos atrás, eu era super jovem, e eu me lembro que quando eu desci do avião e que eu desembarquei no aeroporto, 3 horas da manhã, porque os voos chegam na Índia nesse horário, por causa da diferença do horário, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora, eu entrei em desespero, eu falei, eu quero ir embora. E aquele mundaréu de gente querendo táxi, carro, e gente pobre, um frio cão, porque eu fui em Delhi, era em novembro, e já estava um frio cão, porque Delhi é muito frio no inverno, aquele pessoal todo passando frio, passando fome, uma coisa horrorosa. Só sei que eu fiquei lá, eu tinha que ficar lá um mês, eu fiquei lá um mês, e nos finais de semana eu podia viajar, porque a feira fechava, a feira acontecia durante a semana. E aí, um belo dia, Cris, eu fui para Rishikesh, eu não sei se você já ouviu falar, que é considerada a cidade, a capital do yoga, a capital mundial do yoga. E eu fui parar em Rishikesh, que é realmente assim, um vilarejinho desse tamanho, cheio de vaca no meio da estrada, cheio de gente, os ashrams, todos aqueles sadhus, né? Aqueles caras cheios de cinza no corpo, que era realmente assim, uma coisa de doido, que ninguém podia imaginar que uma menina, que eu era naquela época, pudesse gostar daquelas coisas. Bom, só sei que andando pelas ruas de Rishikesh, eu comecei a ver a farmácia descrito Ayurveda, 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 e eu comecei a falar, meu Deus do céu, o que é aquilo? O que é Ayurveda? E eu entrei numa livraria porque eu vi os livros escritos Ayurveda. E aí a maioria era em hindi, que não adiantava eu comprar, porque eu não ia entender, não ia nem saber ler, porque é outro alfabeto. Aí eu vi uns livros do Deepak Chopra. Foi aí que começou a minha história com o Deepak Chopra, porque os livros dele eram escritos em inglês. Então, eu comprei todos os livros disponíveis dele, e que eram uns 4 ou 5, e comecei a estudar avidamente, comecei a ler aquilo. E naquele momento, Cris, eu falei para mim, é isso o que eu quero fazer na minha vida.
E eu tenho Uai. certeza que a Ayurveda, Yoga e meditação, que são as 3 ciências irmãs que, provenientes da Índia, elas formam o tripé para a evolução do ser humano. E aí eu sempre falo, né, que eu tenho a idade certa, a ideia certa no momento errado. Mal saberia eu que aquilo ali, mal sabia eu naquele momento que eu ia ter que batalhar 40 anos para que isso realmente fosse reconhecido, que é o que agora está acontecendo. A OMS reconhece a Ayurveda como medicina, né, Márcia? E eu acho tão importante a gente falar isso, porque as pessoas atrelam, às vezes, esses conhecimentos à religião, a crenças. E não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver com nenhuma religião, não tem a ver com crença. A Ayurveda tem 8.000 anos, Márcia? Por aí, por aí. Então, Não é? eu acho que tem até mais. Eles dizem 5, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é 8.000 anos ou mais. Mas eu acho que você tem toda a razão, Cris. Muita gente associa tudo isso com hinduísmo, que é a religião da Índia, e na realidade não tem absolutamente nada a ver. E yoga, meditação e Ayurveda são ciências. Então, a Ayurveda é a ciência da autocura, porque você tem que aprender a se autocurar com a Ayurveda, não é simplesmente ficar doente, eu já vou falar isso. Depois, Yoga é a ciência da autorrealização e da harmonização do ser, apesar de todo mundo achar que Yoga é uma prática basicamente física, mas é a ciência da harmonização do ser, porque trabalha muito o equilíbrio da mente. E meditação é a arte do aquietamento da mente, para que você possa seduzir o seu espírito e penetrar no campo da pura potencialidade. Só sei que naquele momento eu comecei a estudar, e aí eu entrei em contato com o Chopra Center e fui estudar com o Deepak Chopra. Eu fiquei 3 anos indo e vindo, estudando com ele nos Estados Unidos, porque ele tem uma grande qualidade. Ele tem a sabedoria védica, mas ele faz um pacote da sabedoria védica que é entendível para nós ocidentais. Porque quando eu tentei falar de Ayurveda com professores, eu tive algumas aulas de Ayurveda naquela época, eu não entendia nada que os caras falavam. Porque, primeiro, com aquele sotaque de indiano que a gente não consegue entender. Segundo, que eles não têm nenhuma metodologia, eles não têm eles não sabem coordenar, fazer sentido aquilo. E o Deepak Chopra é fera nisso. Então, ele tinha um time maravilhoso que trabalhava com ele e os cursos eram formatados como a gente gosta, com começo, com meio, com fim, para você poder realmente entender o que era aquilo, porque aquilo era um elefante branco. E hoje em dia não é mais, mas naquele momento era. E aí, Cris, cada vez que, conforme o tempo foi passando, né, como você fala aqui, na realidade, a experiência do tempo, a maturidade que os anos nos trazem, é uma coisa muito importante, porque eu acho que é essa maturidade que transforma o conhecimento em sabedoria. Porque não adianta você ter o conhecimento... Que bonito, Márcia. Porque não adianta você ter o conhecimento por ter o conhecimento e não fazer nada com o conhecimento. É a maturidade que vai te fazer com que você transforme o conhecimento em sabedoria. E aí a Organização Mundial de Saúde fala, né, que ele copia de Ayurveda, não é que copia, utiliza, copia talvez seja pejorativo, mas a Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é apenas a ausência de doença, que saúde é aquele estado de bem-estar normal para você poder estar bem e estar feliz com a vida. E feliz por ser, e não por ter. Porque, como você falou, né? Ninguém está bem 24 horas por dia. Mas se você tiver essa conscientização que a Ayurveda ensina, que as coisas são como são,
e que a gente não tem que rotular, tá certo, tá errado, é bem, é ruim, é bom, é ruim, é branco, é preto. Se você aceitar as coisas como elas são, e se você sair do papel de vítima e de dramatização, e você se perguntar que grande ensinamento, que grande aprendizado eu vou ter com esse momento que qualquer outro ser humano rotularia de ruim, de sofrimento, porque aquilo que você falou, né? O sofrimento é desnecessário. Então, a dor existe, mas o sofrimento é opcional. Você consegue entender isso? Sim. Eu tenho um amigo que coloca de uma maneira muito interessante também, Márcia. Permita-me te interromper um minuto. Ele fala que sofrimento é igual a dor mais a intensidade que você coloca naquilo que está acontecendo. Então, às vezes, nem dói muito, Exato, mas você potencializa aquilo de uma maneira que aquele sofrimento fica pesado. E então, às vezes a dor é grande, mas você tem essa isso. sabedoria de, não, eu vou controlar isso, que quanto mais eu intensificar, maior vai ser o sofrimento. E na realidade, essa intensidade que o seu amigo fala é justamente a vitimização. Né? Aquele negócio de você falar, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? É a vitimização, é a intensidade da vitimização. E é exatamente isso. Ao passo que se você realmente souber, que você tiver a certeza de que aquele momento vai te trazer um grande benefício, que o momento de alegria não vai te trazer esse benefício, porque o momento de alegria não traz benefício nenhum. É gostoso naquele momento e tudo bem. Mas então a gente tem que começar a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de nos posicionarmos, e é hora da gente mudar as nossas crenças e os nossos paradigmas. Né? Por que a gente acha que nascer é bom e que morrer é ruim? Porque nós somos condicionados, o paradigma do mundo é esse. Quando você nasce, você celebra, você festeja aquela festa. Quando a pessoa morre, todo mundo chora. Nascer, a gente nasce, morrer é o último passo, que o nascer foi o primeiro. Quer dizer, a gente nasce, a vida começa, é o primeiro passo da vida. Aí você caminha ao longo da vida, morrer é o último passo da vida. E no momento em que você nasce, você já ouviu falar de Rabindranath Tagore? Sim. Que eu amo de paixão, que é um grande sábio, ele inclusive é poeta, e ele conta a história que ele era um mestre muito querido, porque ele era muito sábio, e ele tinha vários discípulos. E um belo dia, ele estava à beira da morte, e ele estava deitado na cama, e com uma expressão muito plácida, esperando a morte. E os alunos deles, todos chorando, fazendo aquela intensidade, né, de ele vai morrer, ele vai morrer. E aí um dos discípulos perguntou para ele, mestre, o senhor está à beira da morte? Como que o senhor está tão calmo e a sua fisionomia tão plácida? E aí Rabindranath olha para ele e fala, meu filho, eu comecei a morrer no dia que eu nasci. Por que eu deveria ter medo do último passo? E que, na realidade, quando você dá o último passo da morte, é em preparação para um novo primeiro passo de uma outra vida, de uma outra dimensão, de uma outra maneira. Então, na realidade, o que eu quero dizer é que os condicionamentos que a gente recebe durante a vida é que fazem com que a gente tenha esse comportamento de dramatização, de que sofrer é ruim, de que a dor é horrorosa. Ai, meu Deus, aquele drama. E todas as filosofias indianas, as filosofias védicas, elas nos ensinam que a gente tem que ter um posicionamento de equanimidade. Não é certo, nem errado, nem bom, nem ruim. É aquilo que é,
E o que eu tenho para aprender com isso? Como que eu vou evoluir? Se você tem uma dor, mas você vê que você tem uma possibilidade de crescimento, de se tornar um ser humano melhor, acabou o sofrimento. Não tem sofrimento. Você tem a dor, mas você não tem o sofrimento. Então, é esse posicionamento. E isso, Cris, é o que os indianos ensinam. Em primeiro lugar, eles nos ensinam, a Ayurveda ensina, você não precisa esperar ficar doente para se curar. Você pode se curar permanentemente, porque a Ayurveda é a ciência da autocura, então você gera a sua própria saúde de acordo com aquilo que você faz no seu dia a dia, que, aliás, esse é o objetivo da jornada de 21 dias que eu estou fazendo, aliás, está começando uma hoje, que é o compartilhar de autocuidados que a gente tem que ter com a gente, com o corpo, com a mente, com o espírito, porque a cura não é nada mais, nada menos baseada no retorno à unicidade. Então, quando a gente sofre esse divórcio, o corpo vai para um lado, a mente está conturbada do outro, e nem pensar que nós temos um espírito que é muito mais grandioso do que o corpo, a doença se instala. E neste mundo de incerteza, de instabilidade, de insegurança, de medo, a doença se instala muito mais. Eu falo para os meus alunos, o coronavírus é alimentado por medo. Esse medo que está todo mundo tendo é um medo coletivo. E a gente não pode ter medo, a gente tem que ir além desse medo. Mas você só consegue isso quando você tem essa unicidade do corpo, da mente, e que você edificou a sua casa em rocha sólida. Lembra aquela parábola de Jesus Cristo? Ultimamente eu estou com fascinação por essa parábola, porque a gente edifica a nossa casa nesse mundo de formas e matéria que é terreno arenoso. Aí vem uma pandemia dessas, a casa cai e fica todo mundo emocionalmente muito mal. Inclusive, eu criei a jornada para ajudar os meus alunos nesse momento, ou seja, a gente fica 21 dias juntos, apoiando eles, para eles poderem ter uma sustentação. Então, a gente tem que entender que não somos apenas corpos físicos, somos espíritos, campo da pura potencialidade, que adquiriu um corpo para a gente evoluir neste planeta. Então, a gente tem que cuidar do corpo muito bem, porque é o templo, né? O nosso corpo é o nosso templo. Mas a gente tem que cuidar do equilíbrio da mente e a gente tem que, a partir daí, criar essa intimidade com o nosso espírito, com o campo da pura potencialidade, que é onde está a nossa evolução maior. Então, o objetivo da vida tem que ser esse despertar. Eu acabei de falar para os meus alunos, Cris, que ontem eu participei de um seminário na Índia e eles disseram que a gente não tem que se preocupar somente em evitar o vírus, né? Ou seja, usar máscara, ficar longe das pessoas, usar luva. Mas a gente tem que, sobretudo, se preocupar em elevar o nosso sistema imunológico para a gente fazer face a todas as doenças. E, para isso, a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da mente, porque eles, inclusive, falaram que o desequilíbrio mental é uma ferramenta muito poderosa para baixar a nossa imunidade. Quer dizer, as nossas emoções abaixam a nossa imunidade. Então, a gente tem que estar com a mente totalmente equilibrada para que você possa, aí, com a saúde do corpo, com a saúde da mente, abrir espaços para seduzir o espírito e receber as mensagens inspiradoras da nossa alma. Porque é nesse campo de pura potencialidade que está o nosso eixo, o nosso equilíbrio. E quando você edificou a sua casa nesse terreno sólido, não há medo, não há insegurança, porque a insegurança
faz parte da nossa vida. Se a gente não tivesse insegurança, a gente não faria mais nada. Para pensar, você está num emprego, você precisa daquele emprego para viver. Se você estiver totalmente segura, você nunca vai ser mandada embora, você vai estar garantida para o resto da vida, a sua produtividade diminui, quer você queira, quer não, porque a gente se acomoda numa zona de conforto. Quando você tem um pouquinho de insegurança, essa insegurança te faz agir, te faz ir atrás, te faz lutar, porque as coisas são do jeito que são, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, Cris? Não é ficar esperando, ó, tudo vai cair do céu, as coisas são como são, você não vai fazer mais nada. Não, a gente tem que fazer a nossa parte e a gente tem que confiar que quando você edifica a sua casa em terreno sólido, que é o seu espírito, que é aquela parte quântica do nosso ser, nada te acontece. Você é protegida por uma inteligência maior do universo, pelo poder da egrégora. Eu falo para todos os meus alunos, ó, participem dessa egrégora, pertençam a essa egrégora indiana, do yoga, meditação e ayurveda. Vamos ficar sempre juntos, porque a partir daí você vai ser protegido por essa egrégora maravilhosa, milenar, de muito poder e de muita sabedoria. Eu estava nessa primeira jornada, Márcia, e eu ficava encantada com as histórias que as pessoas escreviam. E a gente vê que, de verdade, são pequenas mudanças, né, que a gente começa a fazer na rotina da gente, que não é preciso muito para você perceber que o resultado disso, a consequência disso, ela é impressionante. E quando, por exemplo, levando para o aspecto único da meditação, né, que eu sou apaixonada, quando as pessoas começam, mas eu fico ali, eu não percebo nada, eu falo, gente, é igual ir para academia. Você está ali fazendo musculação, primeira semana você vai olhar no espelho, você não vai ver nada. Segunda semana você não vê nada. E de repente você percebe que você está mais forte, que você executa um movimento que você não era capaz de fazer. Depois de um mês você fala, nossa, tô sentindo, olha o desenho do músculo na minha perna, olha isso. Eu falei, e a mesma coisa com essa prática. A gente não vai perceber de uma hora para outra, mas um dia, né? Falando da meditação, você percebe que você passa por uma situação extremamente desafiadora na sua vida e que aquilo não mexeu em nada com você. Ou que você teve a sabedoria para agir, como você falou, né? Para agir em cima daquela situação sem reagir como você fazia no passado. Então, lendo os depoimentos, né, das minhas companheiras dessa primeira jornada e percebendo o quanto essas mudanças foram importantes, tem coisas que eu agreguei para a minha vida e que eu sei que eu não vou mudar nunca mais. Então, eu queria que você falasse um pouco da maneira que você construiu essa jornada e de como qualquer pessoa, como eu falei, independe de religião, independe de crença, independe se você é um estágio mega avançado no yoga ou se você medita há muito tempo, não medita, se é a primeira vez que você está ouvindo falar de Ayurveda. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, por favor. Então, na realidade, Cris, todo ano eu vou para a Índia e eu fico 2 meses. Então, o ano passado, eu tenho uma filha que mora em Nova York, então eu fiquei o mês de dezembro inteiro, eu fiquei em Nova York. Janeiro, fevereiro e março, eu voltei no meio de março, eu fiquei na Índia, porque eu faço várias coisas na Índia. Eu estudo, depois eu levo o grupo de estudo. Tem seus grupos, né? Alunas. E eu fico numa clínica ayurvédica por 3 semanas me cuidando. Então, eu voltei em março. E quando eu volto em março, eu fico assim chocada de ver, Cris, como as pessoas estavam emocionalmente abaladas. Porque eu cheguei no Brasil... 5 dias depois, fecharam as fronteiras da Índia, ninguém mais saía. Quer dizer, eu fui super abençoada de ter conseguido voltar, mas foi um momento onde estava realmente aquele caos do vírus mesmo, né? Da propagação do vírus. E eu falei, gente, não sei o que aconteceu em 3, 4 meses, essas pessoas estão muito mal.
E pessoas que estão bem de vida, que têm saúde, que têm família, que moram bem, mas o emocional das pessoas estava muito mal. E aí eu comecei a virar uma psicóloga, né? Porque todo mundo querendo marcar hora para conversar. E eu percebi a fragilidade das pessoas. Eu falei, gente, eu tenho que fazer algo para ajudar essas pessoas. E aí me veio fazer essa jornada de 21 dias para poder dar um suporte para as pessoas durante esses 21 dias, para nós estarmos juntas durante 21 dias, porque não é fácil realmente quando as pessoas não têm essa força interior, não é fácil, desequilibra. E aí eu falei, bom, pelo menos eu vou ajudar as pessoas. E eu também comecei a incentivar a interação do grupo, como você falou. Porque eu pensei assim, na interação do grupo, as pessoas vão se sentir... não vão se sentir sozinhas, acolhidas, não vão se sentir sozinhas, porque tem muita gente que pira porque está sozinha em casa, e ao mesmo tempo as pessoas vão perceber que todo mundo tem os mesmos medos, as mesmas inseguranças, que é normal. Não vai se achar, ó, que horror, por que isso está acontecendo comigo? Porque está acontecendo com todo mundo, porque o mundo está realmente de cabeça para baixo. Então, eu incentivei muito essa interação, eu incentivei muito a formação da egrégora, porque a energia da egrégora milenar da Índia, o simples fato de você pertencer a ela, de você estar embaixo do guarda-chuva, Cris, faz toda a diferença, sabe? Então, era para fortalecer as pessoas. E aí, eu falei, mas quais os desafios que eu vou pôr? Porque 21 dias é aquele mínimo para começar a formar um hábito, que eu acho que é muito mais do que isso, mas de qualquer maneira já é um começo. E como eu vou fazer? Formatar alguma coisa simples, porque aí eu pensei, né? Quando eu fui para a Índia a primeira vez, eu não conseguia entender nada, porque falava aquelas palavras em sânscrito, porque... Então, como que eu vou formatar de uma maneira que eu não vou falar palavras difíceis, que vai ser uma coisa natural, que vai ser... que não vai ser necessariamente Ayurveda, vai ser uma coisa de Ayurveda, mas encaixada no dia a dia. Desculpe, desafios que não fossem tão difíceis para as pessoas poderem incorporar na vida, porque, afinal de contas, era um por dia, né, Cris? Então, um por dia, sim, até que é bastante coisa para você fazer. E qual seria a sequência? Quais seriam os 21? E aí eu comecei a pensar, eu comecei a escrever quais eram os desafios. Aí, depois eu parei para pensar, eu falei, tinha muito mais desafio do que os 21 dias, então eu falei, quais são os mais importantes? Qual a sequência? Né? Qual a sequência? Porque a sequência tinha que fazer nexo. Um desafio tinha que embasar o outro desafio. Porque se um desafio embasasse o outro, os dois já se tornavam um. Os três já se tornavam um. Porque tinha que ter um critério, né? E tinha que ter assim, uma razão de ser. E aí eu comecei a quebrar a cabeça, como é que faz, como é que não faz? Eu tenho uma equipe que me ajuda nisso, e que aí a gente sentava, começamos a discutir, e no fim a gente formatou daquele jeito, e também tinha que formatar desse jeito. Quando o desafio era mais difícil num dia, no dia seguinte eu já era mais boazinha, não sei se você reparou. Eu já era mais boazinha, eu já dava um outro desafio mais prazeroso, um outro desafio menos complicado. Então, basicamente, foi essa sequência, e eu acho realmente que essa sequência estava certa, foi uma sequência bem embasada, e como você falou, pequenas mudanças que você começa a inserir no seu dia a dia, para fazer parte do seu dia a dia até o último dia da sua vida. E você vê, olha outra coisa que eu descobri, por exemplo, o ritual matinal, né? Que isso não é nem desafio, é uma coisa que foi acoplada naquilo, que é um ritual matinal que eu faço há 40 anos, Cris. Então, veja bem, o negócio de limpar a língua.
raspar a língua. Dando um exemplo, a Ayurveda preconiza que a gente tem que raspar a língua logo que a gente acorda de manhã, porque durante a noite se acumulam toxinas na superfície da língua e que se você não raspar, você vai acabar engolindo. E essas toxinas vão se acumulando no nosso corpo e vão impedindo o fluxo natural e espontâneo do prana, o que vai causar a doença lá na frente. Então, se você fizer isso, de limpar a língua todo dia e tomar água morna com limão, a primeira coisa, você já está eliminando muita toxina que vai se acumulando. Quer dizer, a toxina de um dia só, tudo bem, mas a toxina de 50 anos é muita toxina. E aí, outro dia, eu li uma reportagem e aí eu fui pesquisar, eu fui perguntar para médicos, porque com tanta fake news que a gente tem por aí hoje, você tem que ter critério para ver se aquela notícia tem credibilidade, fundamento ou não. Então, olha o que eles disseram, que o vírus, esse vírus, o coronavírus, a gente já sabe que ele entra pela boca, pelo nariz, pelos olhos, por essa parte, por essa região que tem muita mucosidade. E que um dos sintomas pode até ser a perda do olfato e do paladar. E que esse vírus, que na realidade dizem que é mais menorzinho do que o mínimo fio de cabelo, ele entra, se ele entrar dentro da sua boca, ele fica por 3 dias nas papilas gustativas, ele fica na sua língua por 3 dias, ele pode ficar até 3 dias, para depois a gente engolir, e aí ele vai para o sistema respiratório, causando o dano. Porque enquanto ele fica na língua, tudo bem, mas na hora que ele for para o pulmão é que gera o problema. E que conforme você raspa a língua, você tira o vírus da sua língua. Então, você minimiza a possibilidade de você engolir o vírus e aí ter as consequências do vírus. Logicamente que o vírus pode não se instalar nas papilas, ele pode ficar só na boca e você engolir. Não é garantia efetiva, mas é uma ajuda. Então, são esses pequenas ações de Ayurveda que são maravilhosas. Porque você sabe o que quer dizer Ayurveda? Ayur é vida e Veda é conhecimento, né? Uau, garota, muito bem. Então, o que a Ayurveda preconiza? Que você terá saúde a partir do momento em que você tiver o conhecimento da vida, que vai te gerar, que vai te propiciar o segredo da longevidade. Porque, na realidade, as pessoas estão vivendo mais e mais porque a medicina está avançada, as pessoas não morrem mais tanto quanto morriam antes das doenças. Mas como é que elas vivem? Com decrepitude total. Então, elas ficam dementes, elas têm dor em tudo, elas não conseguem andar. Então, obrigada, ninguém merece viver desse jeito só para dizer que está vivendo mais. E a Ayurveda diz, o ser humano pode viver 120 anos de uma vida normal, sem decrepitude. Lógico que a gente vai envelhecer, que o corpo vai cair, que a gente vai ter ruga, que a gente vai ter doença uma vez ou outra, que os órgãos vão começar a falhar, porque o corpo é uma máquina. Então, como toda máquina, com o uso, ela vai se deteriorando. Então, um dia, a gente vai realmente começar a ter os efeitos. Eu vejo por mim, quando eu era jovem, eu falava, não, mas agora fazendo Ayurveda, fazendo yoga, fazendo meditação, imagina, eu não vou envelhecer nunca, não vou ter problema nunca, e não é bem assim. Eu vejo que eu envelheço melhor do que outras pessoas da minha idade, mas mesmo assim, eu também. Então, a gente tem que se cuidar, porque a vida tem a sua validade, o corpo físico tem a validade. Mas a Ayurveda fala que o ser humano pode viver 120 anos
de vida normal. E que ele pode morrer, pode e deve morrer expiando o último alento da mesma maneira que ele nasceu inspirando o primeiro alento. Que, na realidade, o que a gente tem visto de pessoas sofrendo, né, Cris? Pessoas mais velhas que ficam doentes, a medicina tenta curar, a medicina tenta manter as pessoas vivas e elas continuam sofrendo, sofrendo, sofrendo. Muito triste. Então, eu não vejo muito nexo nisso. Né? Então, a Ayurveda fala, não espere ficar doente, cuide-se. Tanto que a Ayurveda tem duas vertentes. A parte curativa, que é quando você já tem a doença, você vai procurar o Vaidya, que é o médico ayurvédico, para se curar. Mas tem a parte preventiva, que ensina hábitos diários que você tem que fazer para prevenir as doenças e gerar a sua própria saúde. Tem até um curso que eu dou que se chama Gerando Saúde. O que você pode fazer no dia a dia para gerar saúde, que é a base da nossa jornada, né? Que começa hoje, aliás, o segundo grupo. Às 18 horas a gente tem uma live de abertura da jornada. Então, você ainda tem vaga, Márcia? Se alguém aqui quiser fazer, porque eu vejo que tem muita gente perguntando, ainda dá para se inscrever? Acho que dá, mas eu acho que dá, sim. Acho que dá, porque eu nem falei com a equipe ontem para saber como estava. A gente estava no finalzinho das vagas, estava quase cheio, mas eu acho que dá, sim. E a gente sempre... Gente, é muito legal, porque não tem essa de, eu não tenho tempo. Acho que, excetuando-se 2 ou 3 lives, né, Márcia, que tem o horário, o resto cada um vai fazer no seu tempo. Das 2 às 4, a plataforma fica aberta para a gente colocar todas as dúvidas e perguntas que a gente tem. A Márcia, eu fico impressionada. Ela responde tudo depois, mas ela responde tudo. Aí ela grava o áudio, explica, fala, olha, fulano perguntou tal coisa, isso é assim, assim, assado. Tem muitas dúvidas que são em comum, obviamente. Exatamente. Então ela compila tudo. Isso, depois ainda tem por escrito. Não, é impecável a organização. Cada um faz no seu tempo, é muito importante fazer. Às vezes, eu confesso que teve, às vezes, dia que eu não consegui fazer, mas aí depois eu corri para poder acompanhar e deu tudo certo. Não importa se a gente está em São Paulo, no Rio, na Suécia, cada um vai encontrar a sua maneira de fazer. É online, obviamente, né, Márcia? Exato. E ainda tem a disponibilidade e a generosidade da Márcia de estar com a gente todo dia, respondendo absolutamente tudo. Olha, Cris, eu quero te falar 2 coisas. Uma é que todas as lives também ficam disponíveis na plataforma. Então, se a pessoa não pôde participar daquelas lives naquele horário, ela também vai ter a live disponível na plataforma. Quer dizer que também nem isso necessariamente precisa. É verdade, dá para assistir depois. E segundo, é o seguinte, quando eu formatei essa jornada, eu achei que eu fosse ter umas 40 pessoas, umas 50 pessoas no grupo. A gente tinha umas 400 no meu grupo, não era? Quase 390, por aí, 380. Era. Então, aí, Cris, eu falei, então, e eu prometi que eu estaria disponível e que eu ia responder todas as perguntas, que eu ia tratar as pessoas. E fez mesmo. Palavra é lei, né, querida? Palavra é lei. Então, você leu aquele livro, Os 4 Acordos, do Dom Miguel Ruiz? Do Dom Miguel Ruiz. A primeira qual Os 4 compromissos. Seja impeccable with your words. Seja impecável com a sua palavra. E eu fui impecável com a minha palavra, porque eu ficava das 2 às 5, todo mundo já ia falando, eu já ia compilando tudo. O texto, porque aí tinha que ver o que compilava. Às vezes tinham várias pessoas perguntando a mesma coisa, então eu unia tudo aquilo, mas eu respondi tudo e continuarei fazendo isso, Cris, porque na realidade também não é todo mundo que interage, né? Então isso ajudou também. Mas eu nunca imaginei que nós pudéssemos ter tanta gente. Aí quando eu vi que tinha... Porque eu nem perguntava para a equipe quantas pessoas tem, porque eu não vejo quem se inscreve. Quem cuida dessa parte logística é
o Yuri e a Lígia, Aham. E né, que são impecáveis também. A sua impecáveis. equipe é nota 1000. Não deixa Exatamente. nada passa, são organizadíssimos. É como você falou, o que vocês prometem, vocês entregam, entregam com amor. Então todo mundo tem Exatamente. muita boa vontade no outro lado de ajudar também. Exatamente. Eles também são pessoas estudiosas, do Yogananda, por exemplo, né? É. A Lígia também São é dois perfis importantes para vocês seguirem, gente. Todo mundo que está aqui vai seguir a Márcia, se ainda não segue, @Márcia_D_Luca, e o outro é o @Yogananda Brasil. Mas aí a gente vai maravilhosa. conversar sobre isso também um outro dia. Eles são geniais. E a Yogananda é uma maravilha. E, inclusive, eu sou fã número 1 do Yogananda. Inclusive, você percebeu que em alguns desafios eu até cito frases do Yogananda, porque ele era realmente ele foi o primeiro cara que veio para os Estados Unidos e começou a divulgar yoga e Ayurveda. Ele não usava o nome Ayurveda, mas todos os fundamentos dele também eram baseados em Ayurveda, quer dizer, é muita similaridade. Então, eles cuidam de toda a parte logística, e eu não sabia quantas pessoas tinham inscritas. Eu nem me preocupei com isso. Quando eu fico sabendo, eu falo, Lígia, pelo amor de Deus, vamos fechar as inscrições, porque como é que eu vou fazer para responder? O Rogério ia sobrar na minha mão bem quente, né? Porque eu que ia responder todas as perguntas. Aí eu falei, vamos parar. Aí, como eu vi que eu dei conta, me dediquei muito, muito. Eu fico por conta, 21 dias por conta do grupo. Eu falei, gente, então vamos abrir outro grupo. E aí a gente começou a abrir outro grupo e também já está com bastante Que gente. lindo! Eu fico tão feliz, Márcia, eu fico tão feliz. Porque quanto mais corações e almas, É isso aí. todas essas coisas boas chegarem, melhor vai ficar o mundo ao nosso redor. Se o mundo ao nosso redor, se as pessoas ao nosso redor se sentirem inspiradas pelas nossas novas ações, gestos, palavras, elas também inspirarão outras, que inspirarão outras. E, de repente, essa gotinha, gente, é o oceano. E aí Exatamente. tá tudo dominado, né, Márcia? Exatamente. E é a necessidade, a importância, Cris, da formação da massa crítica. Porque os indianos falam que o mundo lá fora é um reflexo do nosso mundo interior. Então, para que o mundo lá fora mude, muita gente precisa mudar individualmente para poder fazer a diferença no coletivo. Mas eu sozinha não posso mudar o coletivo. Você sozinha não pode mudar o coletivo. Nós duas juntas já temos uma força um pouquinho maior. E aí, se aumentar... Por isso que eu disse, né, que eu vou fazer a comunidade. Eu estou agora infernizada por causa dessa comunidade. Você já realizou tanto na vida que isso vai ser mais uma coisa. Você foi idealizadora do Yoga pela Paz. Você já colocou 30 mil pessoas no Ibirapuera, mas, Cris, meditando e fazendo yoga. Mas olha, Por desculpa favor. eu te interromper. Não! Naquele momento, era a ideia certa, mas o mundo não estava preparado para aquilo. Eu acho que se a gente tivesse um outro Yoga pela Paz hoje, ia ter muito mais gente. Verdade. Muito mais gente. Eu acho que eu vou chamar o Fran Abreu. Sabe o Fran Abreu, que era o meu aluno, amigo querido, que ele é da DPTO. Ele fazia toda a parte da promoção. Ele que organizava o Yoga pela Paz, porque eu não sei organizar nada, né? Eu só sei coisa de yoga, meditação e ayurveda. Por isso que eu digo, né? Essa jornada também está sendo possível por causa da Lígia e do Yuri, porque eu teria noção, não é nem noção, eu não teria noção de como começar a programar um negócio desse. Porque o mundo agora é um mundo de colaboração, né, Cris? Sim, então, eu acho que eu vou chamar o Fran outra vez para fazer o Yoga pela Paz, e aí eu chamo assim, você, algumas pessoas que têm assim, seguidores que fazem, como fala, formadores de opinião, né? Para ajudar a divulgar isso. Porque a gente tem que formar uma massa crítica de pessoas tentando uma evolução espiritual e indo em direção
ao despertar. A gente está na época do despertar. A gente tem que despertar para que o mundo mude. Isso é muito lindo. E eu fico até emocionada quando a gente começa a falar dessas coisas. Sabia, Márcia? Eu fico também. Porque é tão libertador quando a gente descobre tudo isso. E eu digo descobrir, porque aí não é nem aprender, porque já está tudo dentro da gente. Perfeito. Então, é uma descoberta, e quando a gente descobre esse potencial ilimitado de impactar, de levar mais pessoas para esse caminho do bem. Eu estava assistindo nossa outra live e eu me identifiquei tanto, você falando assim, eu fico até ansiosa, porque eu fico querendo que todo mundo desperte logo e descubra tudo isso. E, na verdade, é isso mesmo. E, gente, esse despertar, que é outra coisa que às vezes as pessoas têm medo, não é que você vai largar tudo, você vai mudar, você vai querer viver na floresta, na montanha, não é nada disso. Você vai exercer o que você é hoje. Eu sou de moda, a Márcia trabalhava em comércio exterior, e graças a Deus deu essa virada na vida dela. Nós todos vamos continuar desempenhando os papéis que a gente desempenha, mas isso vai acontecer. Primeiro que a gente não vai se identificar com isso. Então, esse papel do ego cai, né, Márcia? Da gente não achar que a gente é aquilo que a gente faz, ou o sobrenome que a gente tem, ou o dinheiro, ou a posse, ou filho de fulano, marido de esposa, marido de ciclano. Não tem nada disso. É essa descoberta e é essa leveza dessa descoberta que a gente começa a levar para a vida e impactar igual um dominó, né, Márcia? Isso levando mesmo. isso para outras pessoas, inspirando através do exemplo, das palavras. E eu acho que é isso que você faz lindamente no seu trabalho cada vez mais. Muita gente perguntando como é que se inscreve. Lá no seu perfil tem o arraste, né, Márcia, para as pessoas se inscreverem. Vai no meu, que é Márcia, _DE, _Luca. É só ir lá, arrastar o negócio para cima, para baixo, para o lado, que eu não sei direito como é que funciona isso. Esse negócio para cima, mas eu acho que se clicar lá na sua bio tem ainda como se inscrever. E o suporte está aqui também para poder ajudar quem precisa. Eu vou salvar a live, está todo mundo pedindo aqui. Claro que eu vou salvar a live. Está dando erro, Sheila? O pessoal do suporte está aqui, eles vão poder te auxiliar nisso. A jornada começa hoje. Para inscrição, ela está falando? O suporte está aí para poder ajudar. Enfim, é tão simples, é tão simples. A Márcia fez um preço que é tão acessível, gente, não tem... Eu tenho certeza que ninguém aqui vai falar, não posso participar porque é caro. Quando eu comecei, eu mandei para alguns amigos e amigas do meu coração, eu falei, vamos fazer juntos. Muitos estão assistindo aqui, eu vi o Márcio aqui comentando que ele fez. E se vocês tiverem mais pessoas, se vocês quiserem fazer junto com uma amiga, um amigo, marido, mulher, quem estiver na casa, porque é muito gostoso também, chamem essas pessoas para fazerem junto. Porque é tão bacana, mas é mesmo, Márcia, é tão legal. E eu sei que isso pode e vai ajudar muita gente nesse momento. E você está ajudando a formar a massa crítica para mudar o mundo, para o despertar. Ai, que bom, mais uma para me ajudar. Conte comigo, incondicionalmente. Eu quero muito que as pessoas vivam e descubram de fato que a vida pode sim ser uma vida plena, completa, abundante, que a gente não é que vai passar por aqui livre de qualquer problema ou coisas que acontecem normalmente na vida de todo mundo. Mas a gente aprende a viver sem sofrimento, a lidar com as coisas como elas se apresentam, com uma coragem calma, para a gente agir com inteligência e conseguir transformar e impactar não só a vida da gente, mas de todo mundo ao nosso redor. E a Márcia ela tem sido tão maravilhosa ao longo da trajetória dela, ajudando tanta gente. E nesse momento, eu sei que ela está ajudando muitas pessoas e que ela tem essa capacidade, ela tem esse poder com ela. Então, Cris, colhem aqui nela. Você está me deixando ficar emocionada. Eu agradeço verdade, imensamente a sua ajuda, porque
a gente precisa se unir mesmo para criar um mundo melhor e para unir pessoas para o novo despertar. Sim, e como você muito bem colocou, sem saúde a gente não faz nada disso. Então, esse pilar dessa saúde, né, unindo nosso corpo, mente e espírito, ele é fundamental para a gente fazer essa jornada para a gente e pelos outros, pela humanidade, pelo próximo. Porque esse momento agora é um momento de compartilhamento, é um momento da gente colocar a favor da humanidade o que a gente tem de melhor. Exato. Conhecimento, a sabedoria, dinheiro, porque aí a gente pode ajudar quem está passando numa situação, né, quem está passando por dificuldades nesse momento, a passar por isso de uma maneira melhor e mais digna. Então, de nos colocar a serviço do todo. Márcia, eu não sei nem como te agradecer. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua disponibilidade. Amo você, amo a sua vida, amo tudo isso que você coloca à disposição de todo mundo. Eu falo a mesma coisa Obrigada. de você, para não repetir tudo igualzinho. Ó, gratidão, gratidão, Obrigada. gratidão. Obrigada por todos os seus, como fala, internautas. Eles são demais. Eu tenho uma turma muito bacana comigo. Eu sou abençoada porque são pessoas muito legais. E eu só posso agradecer a confiança que eles depositam em mim e depositam aqui na gente. Obrigada, Márcia.